É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou apresentar uma querida amiga. Ela faz parte da comunidade Amigas da Sônia Hirsch, e eu tenho muita honra que ela faça parte, porque ela é a naturopata Viviane Alface. Vivi para os íntimos. E eu chamei a Vivi para falar hoje aqui a respeito de desparasitação, porque eu tenho escutado muita fala por aí, muita coisa que me dá a impressão que passa uma ilusão para as pessoas. Então, estamos aqui para falar de verdades, mentiras e dúvidas sobre desparasitação. Vivi, gostaria que Oi, você se apresentasse. Sônia. Muito bom estar aqui, estou muito feliz. Quando a gente fala em saúde, a gente fala com muito desejo de atingir mesmo as pessoas e entregar aquilo que a gente sabe e que a gente acredita, que tem muita convicção, no bem que vai fazer para aquelas pessoas que possam aproveitar. Eu falo que a saúde é uma formação pessoal. E aí, cada informação que você pega que soma com o teu saber, que a gente precisa saber, é é um ganho para a vida, né? Tem coisa que a gente ouve uma frase e aquilo fica. E a ideia, se a gente conseguir, se eu conseguir transmitir um pouquinho, que toque no coração das pessoas, que faça sentido, eu já estou muito feliz e com muita gratidão por estar aqui. É isso mesmo. Eu também penso isso, especialmente nesse tema que a gente vai falar, que é a desparasitação, né? Que é uma palavra que voltou ao vocabulário popular depois de ficar escondida há muito tempo. A ideia que se fazia nos anos 90, que foi quando eu comecei a pesquisar para o meu livro Almanaque de Bichos que Dão em Gente, era que as pessoas não tinham mais vermes, porque os exames de fezes só davam negativo. E, no entanto, se você for olhar o site da Organização Mundial de Saúde, que assim é um pouco inquestionável, né, vamos dizer, que é assim a autoridade central de saúde, né, do mundo, você vai ver que os números são impressionantes. Por exemplo, mais de 1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão, tem lombriga. A giardia afeta 200 milhões de pessoas por ano. Então, a população do Brasil inteira, né? A esquistossomose, 240 milhões de pessoas por ano. As amebas, considera-se que existem 500 milhões de pessoas com infecções crônicas, ou seja, 2,5 Brasis com infecções crônicas. Então, são eumintos e protozoários, que são as duas grandes categorias, né, desses macroparasitas, vamos dizer, que afetam de vários modos as pessoas, porque eles roubam nutrientes, produzem anemia, então as pessoas sentem fadiga, sentem uma nuvem mental, um humor instável, dores nas juntas, problemas de pele. E é uma coisa impressionante, porque a pessoa assim chega e diz assim: apareceu isso aqui no meu braço, vou no dermatologista. Vai no dermatologista, o dermatologista passa um cremezinho e diz: é uma dermatite tópica. Ponto final. E às vezes são os parasitas que estão lá dentro, às vezes não. A gente pode até apostar que são, né? E a minha motivação para fazer o Almanaque de Bichos foi o doutor Barcelos, doutor Raul Barcelos, médico carioca, sobre o qual eu publiquei um livrinho, que dizia que esses parasitas causam na gente lesões que vão dar origem ao câncer. Onde os parasitas ocupam o território, o nosso DNA não consegue mais interferir. Ou seja, se a gente não tiver com a imunidade boa, os parasitas começam a mandar naquele pedaço. E isso é tão verdadeiro,
né, como origem de uma disrupção, né, que praticamente 100% dos casos de câncer de intestino tem uma origem amebiana. Mas também as amebas não ficam só no intestino, as amebas vão para o fígado, as amebas vão para o cérebro, vão para os ossos, vão para o coração. É, todos os bichos vão para todos os lugares. Então, assim, ao fazer esse livro, a minha intenção foi abrir os olhos das pessoas para que elas pudessem tomar as rédeas da saúde e procurar os meios corretos de recuperar sua saúde e sua imunidade, né? Então, hoje, gente, fala, Vivi. Exatamente. E, na verdade, assim, né, Sônia? Foi muito fácil para a estrutura da medicina convencional, dessa medicina, colocar de lado uma causa que, teoricamente, que pode fazer uma devastação no nosso corpo, instalar doenças importantes, vitais até, e, e cronificar coisas que a pessoa fica ali dependente de remédios para a vida, né? É, E ao invés de simplesmente, assim, eu falo, olha, faz a desparasitação. Se sobrar algum sintoma, a gente olha. Não custa, né? Faz um trabalho sério, que é simples de fazer. A saúde não é para ser essa coisa complexa. A gente não pode deixar aprofundar as coisas. Então, isso é o que você falou agora há pouco, né? De pegar as rédeas da saúde nas mãos, pegar as rédeas. É isso. Assim, nessa conversa e ao longo de tudo que tem de informação e vários profissionais sérios que despertaram novamente, né? Alguns que nunca deixaram de estar despertos, mas a própria medicina convencional engoliu, porque às vezes a pessoa faz uma desparasitação, acontece de eu atender pessoas que vêm há anos com quadros crônicos, o que não aguenta mais, e aí a gente faz um trabalho para desinflamar, desparasitar, a pessoa sara. A pessoa sara. E ela estava lá dependente de médicos e um monte de remédios e de anos. Por quê? E a culpa nem é dos médicos em si, pelo menos uma geração aí mais nova. Eu acho que isso vem muito de uma convenção de sair da faculdade, que muitas vezes as próprias pesquisas e tudo são financiadas por indústria farmacêutica, né? E aí acontece de ter aí clientes para a vida inteira, aumentando esse volume de clientes perpétuos. Exatamente. É interessante porque isso não é novo, né? Eu li um livro é, do Axel Muntz chamado O Monte San Michele. E é a história de um médico que se aposenta e compra um castelo na Itália, que na verdade fica num monte, e a maré enche, dá para você ir de barquinho, a maré baixa, você não pode ir. E ele contando o começo da carreira dele, ele não conseguia ter muitos clientes. Aí um médico mais velho disse para ele o seguinte: quando as mulheres te procurarem, cheias de sintoma, dói aqui, dói ali, não sei o que, você diz, você está com colite, você tem que voltar aqui todo mês. Então a colite enriqueceu esse médico. E ele escreve isso, assina embaixo, como uma coisa completamente normal. Ou seja, tem muitos médicos que não estão interessados na cura, infelizmente, mas tem a grande maioria não estuda parasitologia, embora a parasitologia seja uma ciência médica. E por que é que não estuda? Por que é que não se dedica? Porque é difícil para a medicina tratar. Porque a alopatia, que enfim, a forma mais comum, né, de tratamento, ela
ela dá tiro de canhão para matar mosquito, né? Os vermífugos, eles fazem um efeito fulminante no organismo, intoxicam bastante as pessoas, não todos, mas vários, e promovem uma matança ali, um bichicídio total, que só essa matança já intoxica a pessoa, fora as químicas utilizadas para matar. Mas esse não é o jeito correto de tratar, né, Vivi? Não, de jeito nenhum, né, Sônia? A gente, quando vai tratar, quando vai fazer uma desparasitação, o protocolo que a gente usa é todo natural, não tem nenhum sintético. Só que a gente mexe com a alimentação também. Porque se você não mexer com a alimentação, você continua. Eu brinco, eu falo que às vezes a gente apaga o fogo com uma mangueira de gasolina e uma de água. Aí não adianta nada. E como você falou, esses remédios alopáticos, né, os Dazol da vida aí, tem sua eficácia, tem seu momento, tudo bem. Mas ele não vai resolver as questões, porque uma que ele não atinge o número de parasitas que a gente pode ter. Outra que ele vai detonar também a nossa microbiota intestinal, né, a antiga flora intestinal. Porque ele não tem GPS para ir só nos bichos que estão fazendo mal. Ele vai, né, faz um estrago no todo. E aí intoxica fígado, os bichos quando morrem, eles liberam toxinas, que aí a amônia, por exemplo, que vai para o teu fígado, causa um outro verdadeiro terror, pode dar um monte de sintomas. Então a gente tem que fazer um protocolo, mexendo com a alimentação, a gente tira pelo período da desparasitação o que os bichos gostam, e eu sei que a gente vai falar mais sobre isso. A gente coloca as coisas que os bichos não gostam, protege o fígado, protege rim, protege cérebro, protege esses órgãos com as medicinas naturais, e aí depois a gente repõe o que tem que repor. Mas isso tudo com um olhar muito cuidadoso, né? Para não fazer, como você falou, para não dar um tiro de canhão para matar mosquito. E esse tiro de canhão que eles dão nem pega todos os mosquitos. Porque quando eles vão fazer, muitas vezes, a desparasitação, o médico pergunta para você, você vai respeitar a lua? Ele vai falar para você, olha, faz só na lua tal, na lua nova. Ele não vai. Não. Ele não vai. Então, ele vai pegar um momento que os bichos não estão no teu intestino. E esses remédios, eles não vão atingir os tecidos todos como é para ser, né? Então, tem essa questão. Tem a questão dos exames, que são de subnotificação, porque eu sei que você fala bem disso, e que não pegam os bichos. Então, tem um monte de falso parasitológico de testes de fezes. Um monte. É o que, aliás, é o que tem, né? Tem um monte de mentiras, né? Por isso que a gente anunciou até no título. É. Assim, neste nosso primeiro bloco, gente, vamos falar sobre as mentiras. A primeira mentira: fiz os exames de fezes várias vezes e não deu nada, eu não tenho vermes. A segunda mentira: eu sou eu e os vermes são os vermes. Mais ou menos, porque quem anda, diz-me com quem andas e te direi quem és, né? Porque, de fato, os vermes só ficam porque a gente permite, porque a gente não olha direito os sintomas, né? Mas a gente vai voltar aqui. A terceira mentira: se eu tomar vermífugo para matar os vermes, tudo se resolve. Era o que a Vivi estava falando. Você toma um vermífugo e depois de uma, 2 semanas os sintomas voltam, não era verme, é outra coisa. Aí começa a ir de médico em médico, exame em exame. E quarta mentira vou fazer essa desparasitação e ficar livre deles para o resto da vida. Uhum. Vivi, o que você me diz
dessas mentiras, principalmente dessa. Vamos fazer essa desparasitação e ficar livre deles para o resto da vida. Não, a gente não fica livre deles nem quando a gente para de respirar. Porque os parasitas, eles estão por todo lugar, né? Eu falo que a gente se contamina, é, no respirar, você já está se contaminando. Porque tem os bichinhos que são microscópicos, né? O toxoplasma mesmo, ele está no ar, né? Tem um monte de bichos que você pegou numa maçaneta diferente, coçou o olho, coçou o nariz, pronto, já pode ter levado para dentro, né? Eles se proliferam microscopicamente aos milhões, bilhões. Então, assim, por que que a gente acha que eles vão chegar até um certo ponto e falar, não, daqui para lá eu não vou, porque daqui para lá tem saneamento básico, então eu não vou. Eu vou ficar só aqui onde não tem saneamento básico, eu vou ficar só aqui onde. E não é assim, né? Você comeu uma carne mal passada, você pode estar se contaminando. Você comeu uma verdurinha naquele x-salada do food truck, você pode estar se contaminando. Você tomou um suco com gelo, que sabe lá de que água que foi feito, daquela lanchonete que você gosta de ir, você pode estar se contaminando, né? Então, tem formas de lidar com isso. Não é para a gente se apavorar, mas é para a gente saber como estar bem para não ser alvo fácil, né? Então, realmente, não existe isso. E a gente está o tempo inteiro em contato com esses bichos. Agora, se eles vão entrar e se sentir à vontade dentro de você, aí é uma outra conversa. Pois é, porque esse negócio de desconsiderarem a questão da parasitose como uma das questões mais importantes de saúde faz com que as pessoas achem que é um fenômeno eventual. Eventual. Agora, é a mesma coisa, é uma casa que você deixa o lixo se acumular dentro de uma lata que está mal fechada. Você vai ter barato, você vai ter mosca, você vai ter rato, né? Vai ter mau cheiro. Aquele ambiente se torna um ambiente péssimo, poluído, né? Se você não limpa os cantos da casa, então você tende a acumular pulgas. Aí você diz assim, não, vou fazer uma dedetização. Aí faz uma grande dedetização, paga caro, então o pessoal vem, bota isso, bota aquilo. Qual é a garantia? 6 meses. Período bem razoável para você fazer uma desparasitação e depois de 6 meses fazer outra. E você respirou esse veneno todo junto. Ou seja, Ah, você pois é. matou os bichos, mas você também se prejudicou pra caramba. É, é verdade. É verdade. Então, qual é o jeito de evitar isso? É manter a casa limpa, né? Que é o que a Vivi está falando, você ficar de olho, né, naquilo que é importante para você não criar um ambiente convidativo para o resto da vida, né? Agora, fiz os exames de fezes várias vezes e não dá nada. Quem é que acredita nesses exames? Por que acreditar num exame que olha 2 lâminas? Sabe que essas amostras de fezes servem para você espalhar por várias lâminas, por 4, 5 séries de 10 lâminas cada uma, usando métodos diferentes, reagentes diferentes. Uns são lavados, outros são centrifugados, para poder procurar direito as coisas. O que são as coisas que se procuram? São larvas, são cistos, são ovos, formas, formas. Às vezes aparece o bicho mesmo, né? Um pedaço do bicho. Então, esses exames são feitos por uma pessoa no microscópio. Por que não são feitos num microscópio computadorizado? Porque o que se está procurando é muito conhecido. Então, no estágio atual da tecnologia, gente, que a gente tem até a inteligência artificial
no celular, sabe? Não deveria ser nem um pouco difícil nem complicado você detectar o que aquela pessoa tem, porque é importante detectar para poder tratar nesse sistema alopático, porque no sistema alopático você tem remédios específicos para eumintos, que são esses vermes que se veem a olho nu, e para protozoários, que são microscópicos. E mesmo dentro dessas duas categorias existem variações. Por exemplo, a tênia é um euminto, a lombriga é um eumento. Os tratamentos são diferentes e você não pode começar tratando a tênia, porque as lombrigas percebem e vão invadindo os dutos biliares, vão se espalhando para outros lugares. Então, dentro da alopatia, é complicado tratar. Você precisa de uma estratégia, precisa de outros remédios para proteger o fígado. Jamais o médico vai dizer evite comer isso, aquilo ali, porque eles não dizem. E nós gostaríamos que dissessem, gostaríamos que estudassem, gostaríamos que as faculdades insistissem na parasitologia, porque é um problema prevalente de saúde. Esses números que eu citei são números ilusórios, porque só foram reportados os casos que chegaram no hospital. E a quantidade de pessoas que não vai ao hospital por causa disso, ou que vai consultar outro tipo de profissional de saúde porque está com muita dor nas juntas. Ah, está com reumatismo, vamos tomar cortisona. Desaparecem as dores nas juntas e os bichos estão lá comendo, né? Então, os exames de fezes não dão nada porque a política médica não quer que dê nada. Para dar alguma coisa, tem que ser uma pesquisa solicitada pelo médico, pesquise isso, pesquise aquilo, pesquise aquele outro, pesquise aquele outro. E poucos médicos sabem pedir essa pesquisa, infelizmente. Né? As pessoas também não sabem pagar, porque o que o seguro de saúde paga é só a pesquisa básica. Se você quiser que olhe também uma coisa e mais uma, você vai ter que pagar por fora. Então, essa é a situação desse problema, dessa mentira chamada exame de fezes, que na maior parte das vezes não dá nada, né, Vivi? Não dá, não dá. Uma porque muitas vezes os parasitas não estão no intestino, se estão, não é na sua concentração máxima, eles podem estar em vários outros tecidos do corpo e causando outros sintomas e outras doenças. Aí, como você falou, a pessoa tem uma dor articular, que pode ser por parasitas. Aí ela fica tomando corticoide, anti-inflamatório. É a mesma coisa, sei lá, e apagar a luzinha do painel do seu carro que está acendendo, mostrando que tem alguma coisa errada. Você toma um remédio para passar essa dor, esse sintoma. Você é a mesma coisa, sei lá, e desconectar a luzinha, mas a causa mesmo você não tirou, né? Continua lá e continua fazendo estrago cada vez maior. Os exames poderiam se pegar muito mais se fizesse, só se fizesse já numa lua melhor, alguns exames contínuos, poderia dar mais resultado, mesmo que fosse esse aí de duas lâminas. Mas também tem os sinais nos exames de sangue, que também nos apontam. Fora, então, assim, quando a gente está tão precário desses exames, que a gente vai tateando, né? Então, assim, como que estão os marcadores do sangue dessa pessoa? Aquela anemia que não sara, aquelas taxas de B12, de D, de mulheres entrando em menopausa precoce e repõe vitaminas, repõe hormônios, fica um pouquinho e cai de novo. Porque esses bichos se alimentam dessas coisas, né? Os bichinhos, eles gostam também de vitaminas, de hormônios. E aí vai acontecer o quê? Você vai lá na farmácia, você passa no médico, as taxas estão baixas. Você vai lá na farmácia, compra um monte de remedinho para os bichinhos ficar tudo fortinho. Você segura a onda um tempinho,
e daqui a pouco essas taxas caem de novo, não se mantém, né? Então, assim, por mais que você se alimente bem, você não entende por que aquela anemia que não melhora, por que aquelas taxas que não se resolvem. Então, assim, a gente olha exame de sangue, a gente olha os sintomas, e nessa situação é tão mais fácil, é tão mais simples você tratar, fazer uma desparasitação bem feitinha, umas 2 vezes por ano, né? Colocar na sua vida algumas coisas que esses bichos não gostam e não deixar esse terreno, essa nossa casa apropriada para eles se sentirem à vontade, crescei-vos e multiplicai-vos aqui dentro, né? É verdade. E mexe com tudo, né, Sônia? A gente sabe que parasitas, o pessoal fica em choque às vezes, e tem gente que vem. Não, imagina, você está falando é um absurdo. Quando você fala que um diabetes pode ter fundo de parasita. A pessoa fala assim: não, imagina, você tá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a gente sabe que tem a giardia, né? Que tem o eritema pancreático, que gosta de ficar ali no pâncreas, que ele se alimenta dos hormônios, que ele se alimenta dos açúcares, né? Que, aliás, é uma das coisas que eles mais gostam, né? É o que eles mais gostam, né? Às vezes a Então, pessoa fica diabética porque está comendo muito açúcar. Por quê? Porque os bichos estão pedindo, né, Vivi? estão pedindo, porque eles são donos da nossa vontade. Muitas vezes. A gente já não fala isso das próprias bactérias que tem no nosso intestino, quando a gente tem uma desbiose, quando você tem um intestino. Que, a gente não fala isso, que o intestino é o nosso segundo cérebro, que ele tem neurotransmissores, então fica ali aquela colônia, e aí eles ficam dando desejo do carboidrato, dá o desejo do açúcar, daí você vai lá e você vem com aquela historinha assim, eu tô com uma vontade de comer um negócio que eu não sei o que é, muito provavelmente não é você que está com essa vontade, né? E dessa forma, a gente fica realmente sem a mercê. Quem manda na gente são os nossos inquilinos indesejados, que a gente não pediu para eles estarem lá, mas eles vêm, eles entram sem convite, eles são, vamos dizer assim, umas visitas é, mal criadas, porque eles não perguntam se a gente quer, eles simplesmente chegam e se instalam. Se o terreno tiver farto para eles, é o que eles querem, né? E isso é muito fácil de acontecer. É muito fácil de acontecer. A gente não precisa ser radical com as coisas, mas tem cuidados especiais que você pode e deve fazer. Pois é. E essa mentira de eu sou eu e os vermes são os vermes? Como é que é o seu olhar para isso? Entra nisso que eu estava falando até agora, né? Tem essa questão deles interagirem com a gente o tempo todo. E assim, né, Sônia? Eu conheço uma escritora muito boa que escreveu um livro, Almanaque de Bicho que Dão em Gente, que ela fala assim que eles são muito danadinhos, esses bichinhos, né? Se eles acharem que a gente está tentando expulsá-los, mas ali tiver tudo favorável para eles, eles dão uma risadinha safada, né? Assim que você fala, uma risadinha sem vergonha. Tipo, tô por aqui. E detalhe, né? Muitas vezes eles podem não causar sintoma, porque eles não querem prejudicar o hospedeiro. É a gente que está dando para eles tudo que eles precisam para viver, crescer, namorar, multiplicar, né? Se alimentar, se unir em colônias. Então, nós somos um verdadeiro condomínio para eles, e muitas vezes eles vão, o quanto tempo eles puderem se manter comendo pelas beiradas, literalmente, eles vão se manter Silenciosos. 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 Porque às vezes a pessoa tem assim, diz assim, meu intestino soltou, mas isso foi uma virose. O meu intestino prendeu porque eu comi muita jabuticaba. O meu intestino soltou, mas eu estava assim, talvez com começo de gripe.
meu intestino prendeu, acho que eu comi muito sal, aquela feijoada do sábado. E assim a pessoa passa 30 anos com sintoma de ameba, até chegar uma hora que vai fazer uma colonoscopia e descobre que tem um feridão lá dentro, porque as amebas corroem a submucosa, ou está com um tumor, ou está com um câncer que tem que cortar um pedaço do intestino, né? Ou do reto, né? E as amebas são muito silenciosas. Eu tinha amebas e não sabia, evidentemente, né? Porque eu fazia os exames e não dava nada. E sempre a minha médica olhava para os meus exames de sangue e dizia assim: tem uma anemiazinha aqui, mas sempre tem, essa anemia é sua. Como se fosse uma coisa assim que eu trouxe da outra encarnação comigo, fosse um karma meu ter anemia. Que você pensando bem, é uma coisa inconcebível, porque se você tem ali os dados de referência do que tem que ter numa pessoa normal e se está abaixo, é obrigatório investigar. E é obrigatório investigar as parasitoses, porque são os parasitas que roubam os nutrientes de que a gente precisa para ter um exame de sangue normal. Então, eu escutar, essa anemia é sua, é uma anemiazinha, mas é sua. Eu ficava com aquilo assim, mas eu não sabia nada a esse respeito, né? Atitudes positivas podem fazer diferença? Ai, sempre. Sempre em tudo, né? A gente precisa ter realmente a convicção. Mas a atitude positiva, ela vem acompanhada, ela não vem sozinha. Não adianta você ficar falando um mantra, da saúde para você o tempo inteiro sozinho. É bom você ter atitudes, né? Pode chegar um momento, né, que o mantra só vai resolver, mas a gente precisa ter atitude. Sabe por quê? Quando a gente não anda em conjunto com aquilo que no fundo a gente sabe, eu acredito muito numa medicina meio intuitiva, sabe, Sônia? Eu acho que a gente, no fundo, a gente sempre sabe quando está pisando nos tomates, né? Então, aí você fica com aquele paninho de fundo de culpa, um remorsinho. Nossa, fiz besteira aqui. Mas, mas só que você não vai. É tão mais gostoso quando você vê que você está se cuidando, quando você vê que dentro do seu possível, né? Para você poder, inclusive, de vez em quando falar assim, hoje eu vou me dar o direito de comer aquela pizza de calabresa que a Sônia usou como exemplo. Hoje eu vou me dar. Mas por você está se cuidando, você está bem. Então você não tem aquela coisa de pôr a cabeça no travesseiro e ter aquela culpinha, sentir aquela azia, aquele refluxo que você sabe que é porque você enfiou o pé na jaca. Essa azia, ela vem junto com culpa, ela vem junto com remorso. Você sabe que ela está ali porque você aprontou, né? Então, a atitude positiva deixa o ambiente bom para tudo e para todos, só não para os bichos, porque eles também não gostam, porque aí a gente está se cuidando, eles não gostam. Tadinhos. É, viver. Se eu me cuidar, mas a pessoa com quem eu me relaciono estiver parasitada, eu pego. Fazer contato com o bicho, você vai, com certeza. Porque, por exemplo, o oxiurus, né? A gente estava até comentando, oxiurus nos Estados Unidos é porque eles não podem esconder, porque tem um sintoma muito gritante, né? Que é aquela coceira no ânus, principalmente noturna. É, O oxiurus, a bichinha, ela vai, a mãezinha vai lá para a portinha e libera um monte de ovos, milhares de ovos, centenas, milhares de ovos ali, que vão, centenas de ovos, acho.
E aí, ele pode viver fora do corpo humano, ele pode viver no meio ambiente até 2 semanas. Então, você dormiu com uma pessoa que está com oxiúros, você vai estar na tua cama, vai estar na tua roupa de cama, vai estar no teu leito, na tua toalha, vai estar por tudo, no teu banheiro, vai estar por tudo. Da mesma forma, uma ameba, você pode pôr a mão, você pode levar o ovinho para dentro de você. A questão é, se você estiver com esse terreno biológico desinflamado, com a tua imunidade lá em cima, com a alimentação correta, de vez em quando fazendo aquele controlezinho de natalidade interno, aí você provavelmente você vai fazer contato, mas eles não vão conseguir proliferar em você, porque você está com a tua imunidade em cima, está com o teu terreno biológico é, não propício para eles, né? É vibração e energia, né? Aqui não tá bom para eles. Eles vão achar outros hospedeiros mais fáceis para eles. Eles não vão querer ficar em você. Então, sim, se você tem uma pessoa que não se cuida e você se cuida, você vai fazer contato. Mas a não ser que você esteja num momento aí de densidade, de depressão, que também mexe com a nossa imunidade, que acabamos de falar. Tudo faz parte desse processo. Por isso que esse olhar tem que ser para o todo. Sem esquecer também que existem relações que são muito simbióticas, né? Que um quer ter tudo que o outro tem, inclusive as lombrigas. Mas aí não está muito Aí é, saudável, né? aí é o casal perfeito, né? O bom é Querer que dividir as todo, lombrigas. o bom é que todo mundo Jesus, se cuide, né? O bom é que esse é o todo mundo ideal. se cuide. O bom é conseguir convencer, né, o companheiro, a companheira, a se cuidar também, né? A fazer Muito. essa limpeza, essa asepsia também, né? Por Bom, e isso que com faz parte só um adendozinho, por isso que faz parte quando a gente vai fazer protocolo, desparasitar a família toda, né? Todo mundo que mora no mesmo ambiente favorece muito mais o sucesso do tratamento. Então, gente, não é? obrigada, Sônia, por esse convite maravilhoso. Fiquei muito feliz de estar com você. Eu sou tua admiradora, assim, desde que eu descobri que você existia, né? Dos teus livros, o Almanaque de Bicho da Gente, outros que eu tenho aqui. Então, assim, muito aprendizado com você. E eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com esse papo, porque cada vez que a gente conversa, eu aprendo muito também. Eu Obrigada, também. Ticom. Obrigada a cada um que está aqui. Muito obrigada a todos. Desejo uma boa noite, né? E bora tratar da saúde, né? Porque a saúde, vocês sabem, a saúde é subversiva, porque não dá lucro a ninguém. Então, bora capitalizar para a gente o que é da gente.